tarde, eu sou a professora Elaine Carvalho. Nós vamos iniciar agora o capítulo 10, a página 261 do livro, tá? E agora nós vamos estudar o espaço brasileiro e sua diversidade. A nossa aula hoje vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai estar usando muito o nosso livro, tá bom? Então, a natureza do espaço brasileiro, ela tem uma característica, né, gerais do espaço brasileiro natural. Quais são essas características? Primeiro, o espaço brasileiro, ele é um espaço riquíssimo naturalmente, né, que possui um relevo de muitas características diversificadas, que desde regiões rebaixadas até picos acima de 1000 metros, né, um clima também bem diversificados, né, aonde nós vamos ter um clima de várias características, né, um clima tropical, né, e aí, logo em seguida, na próxima página, na página 263, ele vai mostrar a calma geológica do nosso território, né? O nosso território, ele é muito rico também na questão geológica, né? Só que por ele ser considerado um território já mais antigo, aonde o território brasileiro apresenta uma extrema calma tectônica. Por quê? Pois não é atingido por grandes abalos sísmicos, né? Ou atividades vulcânicas, né? Essa calma porque pela antiguidade da formação do nosso território e devido ao seu posicionamento dentro da placa da América Sul-Americana, né? Então aqui nós vamos ter um mapa e o Brasil ele está localizado especificamente aonde? Na placa sul-americana, tá bom? E aí nós vamos ver, como a gente já estudou, né? Como essas massas continentais, né? O nosso planeta é formado por grandes massas continentais que flutuam e se deslocam aleatoriamente sobre o magma pastoso, denominado de placas tectônicas. Então, o Brasil está sobre a placa sul-americana, que eu já falei para vocês, né? Então, por outro lado, nosso território começa a ser formado longo nas eras arqueozoica e proteozoica. Foi nesse momento geológico que surgiram os primeiros escudos cristalinos brasileiros, que foi o escudo brasileiro e o escudo da Guiana, e a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, né? Então, o nosso território ele passou por vários processos, tá? Durante o decorrer dessas eras, né? Logo em seguida, nós vamos ter, e eu até queria que vocês, se vocês pudessem sublinhar aí, né, uma outra página, né, que nós devemos destacar o quê? Que o território brasileiro não era totalmente imune, né, aos tremores de terra, com certeza. Algumas vezes você já foi pego com uma surpresa, né, pela televisão, que notificou de forma bastante assustadora um tremor de terra em alguns pontos, né. Então, esses terremotos, claro que esses abalos menos intensos, eles podem até chegar a acontecer, mas não se compara justamente quem está nas pontas das placas. Esse assombro não deveria acontecer, pois nosso país apresenta, como em qualquer lugar do planeta, pequenos tremores, em virtude do assentamento de falhas ou desabamento de cavernas subterrâneas, ou seja, pode também acontecer esses tremores porque o desabamento de alguma, né, como ele fala aí, de alguma caverna subterrânea, né, ou outras coisas que pode acontecer, tá bom? Então, são pequenos tremores, né, não comparado aos tremores que acontecem justamente nas pontas das placas. Bem aqui, nós vamos ter especificando sobre os vulcões, né? Quando os vulcões, atualmente, nenhum deles encontra-se no território brasileiro. Porém, existem evidências geológicas que aqui ocorreram intensas atividades vulcânicas, principalmente na era mesozoica, né? E aí, esses vulcões, na verdade, eles deram origem a certas elevações, né? Então foram lugares onde já aconteceram. E aí ele cita aqui, né, que vai desde São Paulo até o Rio Grande do Sul, onde ocorreu um derramamento intenso vulcânico, né? E aí nós vamos ter
né? Apresenta o resultado de formação de ilhas oceânicas brasileiras, como os arquipélagos de Fernando de Noronha, Trindade e Martim Vaz, os penedos de São Pedro e São Paulo. Nesse mesmo período, essas manifestações também foram muito intensas no território brasileiro. Ele fala as áreas aqui, né? Então, o Brasil, na verdade, ele no momento ele não tem nenhum vulcão, mas que isso já aconteceu dando tanto características as transformações desse relevo, né? Aqui para outra página, nós já vamos ver aqui na página 265 as altitudes do relevo, né? Então, como que é o relevo, né? O relevo brasileiro, né, para ser descrito, diríamos que ele é velho, baixo e tranquilo, traduzido geologicamente e geomorfologicamente. O relevo brasileiro é velho, uma vez que começou a se formar em eras geológicas muito antigas, né? Aí bem aqui nós vamos ter um mapa do relevo brasileiro, né? A altitude, né? Então, ele é um relevo calmo e tranquilo, denominado, né? Os planaltos brasileiros. Bem aqui a gente vai ter outra figura do planalto, né? Como que são? Sabemos que os planaltos são formações de relevo que apresentam altitudes em torno de 360 metros, de 300 a 600 metros, cujo topo é suavemente ondulado e é limitado por declives, né? E aqui a gente vai ter algumas figuras de planalto, o planalto da Borborema, trecho situado no agreste pernambucano, tá? Bem aqui nós vamos ter uma definição, né, dos perfis topográficos. Aí bem aqui do lado nós temos a medição em metros, né, do norte e aqui do nordeste. Logo embaixo nós vamos ter o centro-oeste e o sudeste. Vocês percebam que aqui no norte, ó, ele vai falando, ó, do planalto residuais norte-amazônica, planície amazônica, tá vendo aqui? Planalto do Oriente, depressão, planalto do resíduo sul-amazônico. Aí aqui no 2, o norte, né? Nós vamos ter aqui no 2 o nordeste, você já percebe que tem a altitude em metros, né? Aqui do lado, Rio Paraíba, Planalto das Chapadas, Escarpas, depressão, que a depressão é uma área mais submersa, né? É, por exemplo, como se fosse uma área mais alta e aí ela tem um declive. Planalto da Borborema, e aí nós vamos ter os tabuleiros litorâneos e a área oceânica, né? E aqui nós vamos para o 3, centro-oeste. Você vai ver que no centro-oeste você vai ter um relevo mais acidentado, né? Onde você vai ter as chapadas, né? A planície, planaltos e chapadas, o rio, depressão, planaltos e Serra Atlântica, né? E o Oceano Atlântico, né? E aí que a gente vê o nível do mar, né? As planícies brasileiras. As planícies brasileiras são áreas baixas, suavemente, então, tá conseguindo ver? Suavemente onduladas, né? E aí, essas planícies brasileiras rendem, ou seja, áreas mais planas, onde predominam os processos de deposição de sedimentos. E aí, nós vamos dividir essas planícies em planícies costeiras ou marítimas, tá vendo aí, ó? Planície costeira, né, ou marítima, ok. Localizadas-se ao longo do litoral, são resultado da acumulação de sedimentos marítimos ou fluviais, né? E aí você tá vendo aqui um exemplo de planície costeiras. As planícies continentais, aqui na próxima página, inclusive nós temos vista da planície do Planalto, no Mato Grosso, né? E aí nós vamos ter, estão situadas no interior do continente brasileiro e são formadas pela ação de diversos rios a partir da deposição de sedimentos. E as depressões brasileiras, como que elas são, né? Nós vamos ter aqui, continuando na página 269, as depressões brasileiras, né? Que são depressões, são áreas mais rebaixadas do continente. As depressões, ela podem ser relativas, que apresentam altitudes mais baixas do que as áreas vizinhas, mas que estão acima do nível da água marinha, águas marinhas, e as depressões absolutas, que apresentam altitudes abaixo do nível do mar, tá bom? E aqui, ó, voltando para a figura, que eu vou virar a página para a gente ver.
um mapa, né, o relevo do Brasil, tá? E aqui nesse relevo, aqui do ladinho, nós vamos ter a legenda, né, que é denominada de legenda, aonde na legenda nós vamos estar vendo os planaltos, as expressões e as planícies, localizando de acordo com a cor aqui no nosso mapa, tá bom? E aí, logo em seguida, né, nós vamos ter esse assunto aqui, ele é um assunto bem extenso, tá bom? E aí, nós vamos ter o cenário 2, Brasil, a pátria das águas, né? As reservas fluviais do Brasil, mas isso a gente vai continuar na próxima aula, ok? Muito obrigada. Na próxima aula a gente continua e já vê o exercício.